Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós falaremos um pouco sobre Jean-Jacques Rousseau, um filósofo franco-suíço que nasceu na Suíça em 1712 e morreu em 1778, mas foi na França a partir de 1742 que ele desenvolveu sua filosofia. Ele nasceu no contexto do iluminismo, que a gente já estudou em história, no qual a gente viu que ocorreu uma expansão do capitalismo, a ascensão da burguesia, inclusive a crítica do absolutismo, uma confiança exacerbada na razão, ou seja, o antropocentrismo vai valorizar o racionalismo. Nós tivemos também a Revolução Industrial, o avanço das ciências, e a defesa da liberdade, do patrimônio, etc. Em relação ao conhecimento, a gente sabe que existiam os dois famosos enciclopedistas, D'Alembert e Diderot, que organizaram a enciclopédia que funcionava como um grande conhecimento, um arcabouço de vários conhecimentos existentes na época. Era uma tentativa de criticar, inclusive, esses grandes sistemas filosóficos que existiam. Rousseau nasce nesse contexto. Ele colabora com o iluminismo, com os enciclopedistas. Ele, inclusive, vai ser contra algumas coisas em relação às próprias defesas do iluminismo. Por exemplo, ele é contra o excesso de confiança na razão, mas ele também vai defender a liberdade religiosa, a tolerância religiosa, a própria liberdade. Ele vai defender várias coisas e ele vai defender isso no aspecto filosófico, principalmente na questão social. Na filosofia, ele vai escrever sobre as instituições sociais e políticas. Ele vai escrever isso em 2 livros especificamente. No livro Discursos sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, de 1755, e um livro que ele vai falar sobre o contrato social, do Contrato Social, 1762. Nessa primeira obra, Discursos sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, ele vai falar sobre o homem em estado de natureza, ou seja, antes do homem viver em sociedade. Esse livro é uma tentativa de fazer uma crítica ao homem em estado de natureza colocado por Hobbes ou Locke. Por exemplo, Hobbes ele vai colocar o homem como um mal, e Locke também, de forma a tentar justificar os sistemas que eles apoiavam. Por exemplo, Hobbes apoiava a monarquia absolutista e Locke o Estado liberal. Eles pintavam o homem em estado de guerra numa sociedade desigual e injusta, para dizer que o Estado estaria lá para quê? Para poder organizar, para tentar deixar os homens pacíficos e etc. e tal, mais ou menos isso. Rousseau vai estabelecer uma hipótese de que esse estado de natureza não é bem assim. O homem ele viveria isolado, livre, feliz, e ele seria sempre guiado por bons sentimentos em harmonia com seu habitat. Na verdade, o que ele vai dizer? Existiam algumas paixões, mas as paixões eram preservadoras. Por exemplo, era o amor de si, que era uma autopreservação, e a piedade, que é uma repugnância ao sofrimento alheio. O homem vai diferenciar dos outros animais. Ele não seria um animal, um animal selvagem. Ele estaria nesse estado selvagem, mas ele teria mais liberdade que os animais, teria inclusive a capacidade de alterar seu estado para melhor. Infelizmente, aconteceu o contrário. Ele alterou esse estado para pior, com a propriedade privada. Porque ele vai dizer que é com a origem da propriedade privada que vai originar também a desigualdade. A partir do momento que alguém cercou uma propriedade e falou, é minha, aí surgiu a desigualdade e a necessidade da garantia das posses, ou seja, a lei do mais forte, daquele que tem o poder, e foi necessário, então, o estabelecimento do contrato social e aí o surgimento das instituições de poder. Ou seja, com o surgimento da sociedade de todas as suas instituições, vai desaparecer a bondade natural própria dos selvagens, bem como a sua liberdade. Então ele vai defender que, na verdade, é esse convívio social, na verdade, essa propriedade privada que vai fazer com que o ser humano se corrompa. Só que esse contrato social vai passar a ser necessário para que haja a conservação do próprio ser humano. Ou seja, no início não precisava, mas a partir do momento que houve o surgimento da propriedade privada, houve a necessidade da criação desse contrato social, que é o livro que ele vai falar em 1762, que ele vai escrever, que vai mostrar que tipo de organização vai conservar a liberdade característica do estado de natureza. Ou seja, não é mais descrevendo como que vai surgir a desigualdade, não mais descrevendo como era o homem antes de viver em sociedade, mas sim como que o indivíduo natural vai ser um bom cidadão no convívio social. Então é exatamente isso que ele vai defender nesse contrato social. Vai mostrar que o Estado ele deve conduzir-se segundo a vontade geral e o bem comum para chegar a um regime de igualdade jurídica. Ou seja, o Estado está ali para garantir essa igualdade jurídica, para garantir que o bem comum aconteça.
E aí fica claro por que ele é um filósofo tão destacado no iluminismo, que é exatamente essa corrente que vai defender os ideais de liberdade, de igualdade, que estavam presentes naquela época. Então espero que esse pequeno resumo dê para poder a gente compreender um pouquinho sobre a filosofia de Jean-Jacques Rousseau. Qualquer dúvida pode me enviar, se quiser que aprofunde mais algum tema a gente pode colocar. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.